Olá, pessoal. Sou a Marjorie. Como já me apresentei na terça, sou uma ex-integrante do GEMOCA, eterna membro do grupo. Tenho atuado na educação básica desde 2014. Então, no finalzinho aí do meu doutorado, eu fui convocada num concurso pelo município de Campinas e sou professora titular de ciências no município. Hoje vim aqui dividir um pouquinho da minha experiência, desse ensino da ciência, conversar um pouquinho das dificuldades que a gente encontra na educação básica e também das potências que a gente vê e desenvolve aí nesse segmento da educação. Então, quero iniciar a minha fala com Paulo Freire, que disse que não se pode falar de educação sem amor, né? Paulo Freire vem sendo aí massacrado por alguns representantes do nosso governo e quero recobrar a importância gigantesca que esse pesquisador teve na área da educação. Quero recobrar que ele é uma referência no mundo todo quando se fala de educação, quando se fala do diálogo, quando se fala da emancipação de pessoas. E muito da minha prática e da prática dos profissionais muito comprometidos que eu conheço hoje, ela é baseada naquilo que Freire deixou, escreveu e disse. Então, quero que fique externalizada aqui a minha admiração por esse pesquisador gigantesco que foi Paulo Freire e endosso completamente essa fala. Não se pode falar de educação sem amor. Para a gente começar a falar um pouquinho da educação, é importante a gente entender como que a educação no Brasil ela se divide, né? Então, a educação brasileira ela é dividida em dois grandes grupos, o grupo da educação básica e o grupo da educação superior. Dentro da educação básica, nós temos três subdivisões, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E lá no ensino superior, nós temos a graduação e pós-graduação. Nessa aula, eu vou me ater mais à educação básica e mais especificamente na educação infantil e ensino fundamental, porque o ensino médio, minha amiga Raquel vai detalhar um pouquinho mais para vocês numa outra aula. Então, começando pela educação infantil, é importante a gente citar aqui que a educação infantil hoje, ela atende crianças de 0 a 5 anos, sendo que ela é chamada de creche no atendimento de 0 a 3 anos, e essa fase ainda não é de escolarização obrigatória, e ela atende a pré-escola de 4 a 5 anos, que é uma fase de escolarização obrigatória, ou seja, os pais têm que ter a criança matriculada e a criança tem que frequentar a escola nessa fase da vida, tá? A educação infantil ela é oferecida pelos municípios e é importante frisar aqui que ela passou por bastante mudanças, inclusive quando foi repensado aí o ensino fundamental de 9 anos, sai da educação infantil aquela função que a pré-escola, né, o pré-antigo, tinha de alfabetizar. Então, hoje a educação infantil não é voltada para a alfabetização. Saindo da educação infantil, a criança vai para o ensino fundamental 1 ou ensino fundamental anos iniciais. Esse ensino fundamental ele atende do primeiro ao quinto ano, então estamos falando de crianças de 6 a 10 ou 11 anos. É uma etapa obrigatória. É no primeiro ciclo desse ensino fundamental, lá do primeiro até o terceiro ano, que as crianças se alfabetizam. Então, como eu falei, com a revisão do ensino fundamental e a incorporação desse primeiro ano aí para formar um ensino de 9 anos, então a função da alfabetização ela se concentrou aqui no ensino fundamental. Essa etapa é obrigatória, então os responsáveis devem responder legalmente caso a criança não esteja matriculada, e ela é oferecida tanto pelos municípios quanto pelos estados. Embora exista aí um movimento para municipalizar, ainda existe essa corresponsabilidade até os dias atuais. Quando a gente fala do ensino fundamental anos finais, nós estamos falando do atendimento de sexto ao nono ano, que equivaleria aí à antiga quinta até a oitava série, né? As crianças entram com
mais ou menos 11 anos, ou completam 11 anos no sexto ano, e vão sair lá no nono com 14, 15 anos. Nós temos algumas gerações ainda que estão chegando aí ao nono ano, ou que formaram no ano passado, que foram da transição e que, por isso, acabaram finalizando essa etapa com 15 ou 16 anos. Isso aconteceu porque, na transição do ensino fundamental de 8 anos para 9 anos, alguns pequenos ajustes precisaram ser feitos em relação às idades, mas hoje a expectativa é de que as crianças finalizem, então, né, já adolescentes, na verdade, essa fase do ensino, com 14 para 15 anos. Essa etapa também é obrigatória e é oferecida pelos municípios e estados. E aí, finalizando as etapas da educação básica, nós temos o ensino médio. Ensino médio é composto de 3 séries ou 3 anos, né? Nós estamos falando de adolescentes entre 15, 17 e 18 anos. Hoje em dia, o ensino médio também é considerado escolarização obrigatória e ele é oferecido pelos estados. Aqui os municípios já não fazem mais oferecimento, a não ser municípios que ofereçam a educação técnica, como é o caso de alguns, que aí eles conjugam o ensino técnico e médio. Dentro da educação básica, nós temos uma modalidade que é a educação de jovens e adultos, ou EJA. A EJA, ela foi pensada para aqueles indivíduos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, né, na idade prevista pela lei. Então, são jovens ou adultos e idosos que procuram a escola porque não conseguiram concluir a sua escolarização. Ela pode ser dividida em 3 etapas aí, né, em 3 partes. A EJA 1, que é a EJA que trabalha a alfabetização, a EJA 2, que é a EJA que trabalha a equivalência do sexto ao nono ano. Nessas duas modalidades de EJA, o aluno pode ser inscrito a partir dos 15 anos completos e o oferecimento é feito pelo município. Já a EJA de ensino médio, ela é oferecida pelo Estado e o aluno precisa estar com 18 anos completos para participar. É importante entender que aqui a gente está falando de situação excepcional. Então, a EJA ela foi organizada e pensada num formato semestral, ou seja, o aluno que cursa a EJA, ele cursa o equivalente a 1 ano em 1 semestre, pelo fato de ele já estar com um determinado atraso de idade por não ter frequentado a idade no período recomendado. Bom, vou iniciar então a minha fala a partir da educação infantil, já que hoje eu propus falar da educação básica de uma forma geral. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse contexto do ensino de ciências na educação infantil e depois também nas demais etapas. Então, antes da gente começar a falar do ensino de ciências em si, é preciso compreender algumas coisas sobre essa educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que foram estabelecidas em 2009, já definiam a criança como um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que ele vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Que essas diretrizes elas começaram a considerar a criança um sujeito ativo. Ativo no sentido de produzir cultura, ativo no sentido de produzir o seu próprio conhecimento, de ser parte dessa construção, e que através de toda essa questão lúdica que existe na educação infantil, a criança ela não só recebia coisas, né? Mas ela também construía coisas. Além disso, vejam que as diretrizes trazem a criança como um sujeito histórico e de direitos. O que isso significa? Né? Que a criança tem o direito de aprender, a criança tem o direito de conviver com outras crianças, a criança tem o direito de experienciar essa educação. Dentro, então, daquela revisão que foi feita nos referenciais curriculares, foram estabelecidos campos de experiências que as crianças têm o direito de experienciar quando frequentam a educação infantil.
Esses campos eu trouxe aqui em colorido para vocês, e quando a gente olha para os tópicos deles, a gente consegue discriminar muito fácil como a gente pode enquadrar a ciência aqui, né? Então, o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos. Então, esse autoconhecimento, esse conhecimento do funcionamento do corpo, da preservação do corpo, da higiene. Traço, som, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos pensar nos sentidos, né? Nos 5 sentidos. Vamos pensar que o traço ele não vem só da letra. Ele pode vir de atividades mais lúdicas. Ele pode vir da representação da natureza observada pela criança. O estímulo ao pensamento e à imaginação. Então, a criança no lúdico, no imaginário, na fantasia, ela representa muito daquilo que ela compreende da sua realidade, muito daquilo que ela compreende daquilo que ela foi ensinada. Espaço, tempo, quantidade, relações, transformações, todos os conteúdos iniciais aí, principalmente para quem pensa no trabalho depois com uma introdução aí à química, à física, quando a gente pensa nas receitas que os professores desenvolvem na educação infantil, a gente tem aí muitas possibilidades de abordagem da ciência dentro desses campos. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o ensino fundamental, anos iniciais. A gente tem que introduzir aqui um conceito que é o conceito da alfabetização científica ou letramento científico, né? Os autores têm usado esses dois termos como sinônimos. A gente sabe que para o alfabetizador que trabalha lá com a linguagem, né, com a língua materna, com a língua portuguesa, a alfabetização e letramento eles não são a mesma coisa, mas dentro da ciência, a alfabetização científica tem sido usada como correspondente aí ao letramento científico também, que vem do Scientific Literacy. E o que esse termo estabelece? Um vínculo entre ciência, leitura e escrita, colocando as três no mesmo patamar de imprescindibilidade, ou seja, é tão importante quanto aprender a ler e escrever, aprender ciência. E aprender a ler e escrever pode ser feito através da ciência, abordando a ciência. Então, não é só ler e escrever que é importante de ser feito lá no começo aí do ensino fundamental. A ciência ela pode estar inserida e deve estar inserida de acordo com esse conceito da alfabetização científica. Transmite-se a ideia de que aprender ciências deveria ser algo tão imprescindível quanto aprender a leitura e a escrita, uma apropriação desejável para todos os seres humanos, a ser estabelecida como um fenômeno de massa. Ou seja, a ciência não deveria ser um direito de poucos, deveria ser um direito de todos. Aprender bases científicas deveria ser para todos, e a gente sabe que não é exatamente assim, né? Envolve conhecimentos que tornam os indivíduos mais preparados para entender o mundo natural, possibilitando-lhes ser mais eficientes, capacitando-os a terem experiências mais inteligentes no cotidiano. A criança que entende determinados processos, a criança que entende as mudanças pelas quais ela vai passar, a criança que entende da onde vem o alimento que ela come, ela vai ter um outro tipo de atuação no mundo. A criança que entende o impacto do lixo que ela produz, né? Olha que valioso é ensinar isso para uma criança já pequena. Como a gente vai ter pessoas muito mais conscientes lá na frente. E aí, dentro desse conceito da alfabetização científica e dentro do ensino fundamental, nós temos hoje o ensino em ciclos, né? Então, o ciclo 1 compreende do primeiro ao terceiro ano, ele é focado, logicamente, na alfabetização dessas crianças, e os temas de ciências que são trabalhados com essas crianças são o ambiente e a saúde. Então, noções de higiene, noções do corpo, percepção do corpo, mudanças, prevenção a doenças, são trabalhadas já aqui. E dentro da parte do ambiente, a percepção da natureza, o contato mesmo com a natureza, né? A compreensão de alguns processos que acontecem. Lá no ciclo 2, que as crianças já estão um pouquinho mais velhas, né? Então estão no quarto, quinto ano, estão lá por volta dos 9, 10, 11 anos, as crianças têm contato com os conteúdos de ambiente, saúde, tecnologia, lixo, água e solo.
Então, vejam que aqui a carga já se torna um pouquinho maior, né? Porque as crianças já estão um pouco mais maduras, então elas já conseguem ler melhor, produzir algo escrito, e aí os conteúdos também vão se tornando mais complexos. E quais que são os desafios de trabalhar com a educação infantil e também com esses primeiros ciclos aí do ensino fundamental? A gente encontra um desafio lá inicial, que é a falta de formação específica do profissional que atua com essas crianças. Então, para quem não sabe, quem atua com essas crianças são os pedagogos. E os pedagogos têm disciplinas que abordam a ciência, só que eles não têm uma formação específica, ou seja, eles não têm necessariamente uma compreensão muito aprofundada dos temas. Então, alguns professores de educação infantil e de ensino fundamental 1 relatam certo desconforto com alguns temas por não terem tido a formação mesmo para trabalhá-los. A gente também tem uma resistência das famílias ou conhecimentos repassados de forma incorreta, ou seja, a criança chega reproduzindo determinados conhecimentos que são aí colocados de forma popular, né, são parte do saber popular, mas que não estão de acordo com aquilo que a ciência aborda e estudou e produziu. E é bastante complicado, porque às vezes o professor vai abordar e a criança fala assim: não, não, minha avó falou que não é assim, minha mãe falou que não é assim. Então, a gente tem isso como desafio, né? Desconstruir isso de uma forma respeitosa, desconstruir isso de uma forma não traumática, não invasiva. Então, esse é um desafio também. A falta da escrita consolidada. Então, vamos pensar aí que, principalmente na educação infantil e no ciclo 1, as crianças ainda não estão plenamente alfabetizadas e não estão produzindo textos, né? E também não estão lendo com muita facilidade. E esse é um desafio, principalmente pensando que o professor precisa, algumas vezes, do apoio didático, já que ele mesmo não sente tanta segurança na exposição. Além disso, alguns professores relatam a seleção de conteúdos como algo muito difícil, especialmente na educação infantil, que em geral não se trabalha com livro e apostila. Então, eu vou selecionar o quê, Marjorie? Eu vou falar do quê para essas crianças? Eu queria trabalhar ciências, mas como que eu seleciono o conteúdo? Como que eu vou saber se não é difícil demais? Além disso, a construção dos conhecimentos muito teorizados, né? Então, se divulgou uma ideia muito errada da ciência ao longo da história da humanidade, de que a ciência é uma coisa difícil, de que a ciência tem uma teoria muito profunda. Lógico que tem. Eu dei uma aula aqui de obesidade e câncer de tireoide que eu sei que não foi tranquila para um monte de gente ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que trabalha-se de acordo com etapas, né? E essas etapas, elas têm que estar adequadas ao público que elas atendem. Então, não preciso teorizar muito para uma criança para ela compreender determinados fenômenos. A gente também tem uma potencialidade gigantesca dentro aí desse público da educação infantil e do Fundamental 1. Por quê? Porque essas crianças têm uma curiosidade, uma necessidade de descobrir coisas imensa e deliciosa de ser trabalhada, né? Essas crianças querem, gostam, desejam aprender. Então, eles desejam mesmo. Tia, me ensina. Pro, por favor, vamos estudar tal coisa, né? Quero saber do dinossauro. De onde que veio? Por que eles morreram? Então, eles têm essa coisa deliciosa, né? Essa fase dos porquês. A gente pode usar isso ao nosso favor. Então, a criança pergunta por que toda hora, vamos usar isso para aprender, né? Tem um desenhinho do show da Luna que eu adoro falar para os professores dessa fase usarem, que são abordados aí princípios da ciência fantásticos e que é sempre através do porquê, né? Por que isso acontece? Então, isso é uma potencialidade, pode ser usado ao nosso favor. A criança também preserva uma boa relação com a natureza. Poucas são as crianças que têm a restrição de pisar na grama, pisar na terra, pôr a mão na areia. Isso precisa ser explorado, até porque se a criança cresce amando esse ambiente, ela também cresce consciente de que modificá-lo deve ser feito de forma consciente, deve ser feito de forma a preservá-lo, né? Então isso é um potencial gigantesco. Essas crianças têm uma ampla conexão sináptica, então assim, nós agora que já estamos aí adultos, muitas vezes precisamos ler 30 vezes e fazer repetição 1000 vezes para aprender um negócio. Essas crianças não. Falou,
eles aprendem, eles chegam em casa e contam milhares de coisas. E eu sei disso, inclusive, porque a minha filha está na fase de educação infantil, né? Tem uma filhinha de 4 anos. E ela chega contando altas coisas que foram aprendidas, né? Então, eles fazem conexão muito rápida e aprendem muito rápido. Fora a afetividade deliciosa que as crianças têm nessa época, né? Eles abraçam a gente, beijam a gente, adoram a gente. Então tem uma coisa muito. O potencial do ensino de ciências aqui é gigantesco, pensando nesse público da educação infantil e do ensino fundamental. E aí quero lembrar também de uma frase do Paulo Freire, novamente, de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, essa observação do mundo, né? Ela é muito importante e ela precisa estar inserida nas práticas pensadas em ciências, para o ensino das ciências. Então, é necessário, é imperativo que a gente considere que nós, professores, não estamos ali apenas para educar, nós estamos ali para aprender também com aquelas crianças. E que é o mundo, o que a gente extrai dele, as vivências, as observações que devem guiar esse processo. E como fazer tudo isso, Marjorie? Né? Então, como que é possível? O que dá para fazer dentro das nossas práticas para explorar todos esses potenciais que foram colocados aqui e também os desafios, né? Para vencer os desafios. Bom, o trabalho com horta, ele acaba sendo extremamente interessante dentro da educação infantil do Fundamental 1. Além disso, a observação, como eu já falei, direta da natureza, né? Então, os insetos, as flores, as plantas, observar mesmo para poder introduzir, partir desse olhar prático. Aqui o cuidar, né? Então, o alimentar, o cuidar. Quando eu cuido do outro, eu entendo também como cuido de mim. E também deixo aparecer aquilo que é o cuidar de mim. Então, como me cuidam? Então, quando eu tô lá vendo a criança cuidando, alimentando, né, dando banho na boneca, cuidando, eu tô vendo como ela também se sente cuidada. E aí, aqui, essa é uma das fotos da minha filha, viu? Atividades que exploram os sentidos, a higiene, então, de novo, né, aquela questão do corpo, do cuidado, da preservação da saúde. Observações com construções simples, por exemplo, fazer um terrário para observar o ciclo da água no Fundamental 1. As crianças querem muito saber, né, como que a água vira chuva e como que cai água de lá de cima. Terrário é uma ótima oportunidade de observar isso, né, aqueles terrários fechados. Deixar as crianças construírem o corpo a partir lá dos tamanhos reais para elas, não ficar usando, né, modelos que são muito fora da realidade deles. Abordar sim, por que não? Dentro da educação infantil e do Fundamental 1, a questão da prevenção da violência sexual. A gente tem que pensar que uma enorme parte de crianças violentadas, ou melhor, de indivíduos violentados, são violentados na infância. E aí a gente tem materiais fantásticos, né, como esse do Pipi e Fifi, que são direcionados para bebê ou que são direcionados para criança, trazendo orientações bastante lúdicas, bem infantil mesmo, para que eles compreendam como o que pode, o que não pode. Então, quem pode tocar meu corpo? Que partes do meu corpo podem ser tocadas por outras pessoas? São reflexões importantes, né? E que quando a família vê que isso está sendo trabalhado de uma forma com personagem, né, de uma forma bastante lúdica, aquela resistência que eu mencionei antes, ela acaba diminuindo. Feira de ciências sem comentários, né? A grande sensação, as crianças amam poder fazer, apresentar. É um momento extremamente rico e importante. Agora vou comentar do segmento que eu sou mais suspeita, assim, porque é o segmento em que eu atuo, né, do ensino fundamental nos anos finais. Então, dentro do Fundamental 2, que são os anos finais aí do Fundamental, a gente trabalha com o ciclo 3, que são os sextos e sétimos anos,
e o ciclo 4, os 8º e 9º anos. No ciclo 3, eles estudam aspectos do meio ambiente e da intervenção humana no ambiente. Então, alguns impactos que o ser humano causa, né? Através do acúmulo de lixo, do descarte inadequado, da geração de poluição, da não adoção de medidas para redução desses impactos. Eles estudam também o universo e os seres vivos de todas as formas, né? Então, a gente faz uma linha meio evolutiva aí das formas de vida que foram aparecendo no planeta. Eles também estudam as teorias de início da vida. Já no ciclo 4, eles estão mais voltados para o corpo humano. Durante o 8º ano todo, eles estudam o corpo humano. E durante o 9º ano, eles têm uma introdução à química e física. Essa organização a gente ainda segue no município de Campinas, mas ela está bastante mudada com a BNCC. A BNCC veio e misturou todos esses componentes, inclusive alguns componentes que eram do Fundamental 2 foram para o 1, e a gente tem tido um pouco de dificuldade de trabalhar dessa forma. A proposta da BNCC é que as crianças e adolescentes tenham contato com todas as áreas da ciência desde pequenos, né, em todos os anos, em todos os ciclos. Ao mesmo tempo, o conteúdo muitas vezes para de fazer sentido, porque a gente construía uma linha, né, ao estudar os seres vivos, a estudar o surgimento de vida na Terra, por exemplo, ou ao começar do corpo humano, da célula, formação tecidual, os sistemas. E aí isso se perdeu nessa mistura de áreas. Então, a gente tem tentado achar aí como trabalhar. Alguns sistemas já aderiram completamente à BNCC, outros ainda não, até em consideração a essas dificuldades. Que desafios que a gente tem dentro desse Fundamental 2? Bom, eu já digo para vocês que todos os possíveis, né? A gente tem que pensar que esses indivíduos, eles estão nas francas transformações da adolescência. Então, os hormônios estão fervendo, eles têm dia de mau humor, eles têm dia de não compreender por que eles sentem aquela tristeza ou aquela irritação ou aquele sono. Então, eles têm aquela coisa do questionamento, né, da figura da autoridade. Então, as transformações de adolescência aqui, elas são bastante pronunciadas. A gente tem dificuldades com a questão do aprofundamento excessivo dos materiais didáticos, né? Então, as exigências da gente aprofundar demais esse conteúdo e aí ele se tornar desinteressante. Então, as crianças e adolescentes, eles demonstram muito interesse em aprender ciência, inclusive no Fundamental 2. Só que aí, muitas vezes, esse aprofundamento excessivo, ele acaba afastando aquele interesse inicial. Aqui continua a resistência das famílias, ou então eles trazerem para a gente os conhecimentos que foram repassados de forma incompleta ou incorreta. Então, às vezes, você esbarra lá, né, com as meninas que começaram a menstruar e que falam para você, não, minha mãe não deixa andar descalço quando eu tô menstruada, porque faz mal, porque dá problema, não pode comer determinada coisa quando tá menstruada, não pode fazer tais coisas. E nem sempre existem evidências assim tão significativas do ponto de vista da ciência para a gente sustentar tudo aquilo, né? Lavar o cabelo no período menstrual, não poder realizar determinadas atividades. Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado na forma de desconstruir aquele conhecimento que eles trazem, né? E ir mostrando mesmo os componentes científicos, os estudos, o porquê, como que funciona. Eles gostam muito de aprender, né? É a questão da abordagem mesmo que fica como um desafio. A indisciplina. Adolescente fala, gente, e adolescente fala muito, o tempo inteiro. E aí eles têm bastante dificuldade em entender qual é o momento do falar e qual é o momento do calar, né? Então, essa é uma das preocupações, assim. E aí a gente tem também alguns sistemas, né, algumas escolas, alguns sistemas de ensino que focam muito nessa coisa disciplinar, né, da sala ter que estar em silêncio, os alunos terem que estar em fileiras, terem que estar de determinadas formas. E é um desafio para a gente, enquanto profissional, também quebrar um pouco esses modelos aí de educação que vem vindo de muitos anos, né, que nem sempre se adequam ao público que nós temos agora. Além disso, a gente enfrenta alguns problemas com material didático.
os materiais didáticos nem sempre estão contextualizados. Então, vem um capítulo falando lá do sistema reprodutor e ele é extremamente teórico e não dá para a meninada um porquê que estuda isso. Ah, vamos estudar os seres vivos. Para que estudar os seres vivos? Então eu fico lá estudando as bactérias, como elas são, não sei o quê. Por que é importante saber tudo isso? Ah, porque tem bactéria que causa problemas à saúde, são as bactérias patogênicas, né? Então a gente tem desafios com os materiais didáticos que nem sempre vêm assim, num formato muito adequado. Outra coisa é a questão da cobrança por resultados, né? Então, a gente tem aí na educação pública a cobrança pelos índices, o IDEB, as provas aplicadas, e as crianças têm que ter resultado. E aí isso acaba ficando, às vezes, sobreposto ao aprender pelo prazer, ao aprender de forma adequada, agradável. Então, enfrenta-se isso. No sistema privado, a cobrança dos resultados, inclusive pelos pais, né? Então, quero notão, quero um boletim assim, assado, é complexo. A questão da falta de estrutura física. Muitas escolas de ensino fundamental 2 deveriam, mas não tem. Um cantinho, uma sala, um laboratório para ciências. Seria muito melhor se tivéssemos, né? Então, a estrutura física algumas vezes é um limitante. Além disso, a questão do bullying. Então, há temas que são complexos dentro do ensino fundamental 2, porque eles vêm já com preconceitos e acabam trazendo, né, a questão da prática do bullying para dentro da sala de aula. Ao mesmo tempo, a gente tem muita potência dentro desses grupos. Então, se a gente pensar que esses alunos eles preservam a curiosidade, eles querem conversar com a gente, eles querem saber, eles perguntam um monte de coisa da vida da gente, né? Mas que a gente pode trazer para um aprendizado e não para um divã. A questão da afetividade, eles ainda são bastante afetivos nessa fase. A divulgação dos temas pela grande mídia, então, por exemplo, agora falar de Covid e ensinar vírus, perfeito. Falar de vacina, maravilhoso. A mídia está trazendo, dá para a gente aproximar deles, né, do dia a dia deles. A autonomia que eles têm, que é maior em relação ao Fundamental 1 e à educação infantil. Então, eles dão conta de fazer determinadas coisas, experimentos sozinhos, né, e super curtem, adoram. O uso de tecnologias aqui é mais tranquilo, porque o aluno do Fundamental 2, ele, em geral, já manipula muito bem o celular, então dá para usar alguns jogos, né? Eles começam a fazer apresentações, usar PowerPoint, fazer umas coisas super bonitas. Então, a tecnologia pode ser usada como algo potente a nosso favor. E a capacidade da empatia, né? Então, a gente ensina conceitos importantíssimos aqui que essa preservação da empatia ainda nessa fase da vida, ela facilita muito e conscientiza muito os alunos dentro do processo. É bem interessante. E faz o que para explorar tudo isso, né? Novamente, o que dá para fazer? Então, maquete, construção de modelo, construção lá do mosquito da dengue, construção da célula, do vírus. Amam fazer. Deixar eles apresentarem, né? Deixar eles falarem, deixar eles apresentarem o trabalho para os colegas, para outras salas, para outros locais. Importantíssimo dentro da experiência deles. Usar elementos da realidade. Então, fazer aula prática de alimentação saudável. Observar algas, como observamos aqui, né? Trazer elementos da realidade deles. Aproximar essa realidade. Feira de ciências. Aqui é maravilhoso trabalhar com feira de ciências, porque aqui eles são os caras da feira de ciências, né? Então, eles montam, eles fazem, eles explicam, eles organizam e mais, eles sentem dentro do processo, parte do processo. E o brilhinho assim no olho, a alegria deles é sensacional. Recomendo assim que todo mundo que der ou já for professor de ciência um dia faça uma feira de ciências. É uma experiência única. Então, aqui mais algumas das experiências
que eles fazem na feira, né? As carinhas de alegria aí, coisas que envolvem química, física, todos os ciclos, todas as séries podem participar. Os outros alunos devem ser estimulados a ver, olhar, receber as explicações. O professor pode passar pedindo a explicação, né? Como se ele tivesse dando nota mesmo, sendo um avaliador. Então, como a gente faz em congresso. E as crianças, é impressionante, assim, a desenvoltura que eles vão apresentando nesses momentos e como eles se adequam a esses momentos de forma, assim, inesperada para mim, quando comecei a trabalhar com isso, mas de forma encantadora também. Trabalhar interdisciplinaridade, né? Então, esse ano, no começo do ano, a gente trabalhou coronavírus. Essa é uma professora de língua portuguesa lá da escola, professora de ciências, eu que estava na orientação, então a gente foi dando um suporte aqui para a Larissa, professora de português, para os alunos produzirem folhetos, né, um material usando a língua com conhecimento científico. O trabalho interdisciplinar é rico, riquíssimo, rende pérolas dentro da escola. Aqui, outro trabalho, levando em consideração a dengue, né? Então, eles fotografavam lugares que podiam ser criadores do mosquito. E aí, aqui, entrando um pouco da geografia, do território, como que ele fica, com o excesso de lixo, com a falta de cuidado. Então, trabalhos, assim, muito interessantes e muito ricos. Deixar eles trabalharem colaborativamente. Deixar eles trabalharem em grupo, eles amam, eles precisam. A gente está sofrendo por não poder interagir com as pessoas. Deixa essas crianças trabalharem junto, deixa esses adolescentes, eles trabalham. Lógico que a aula fica mais barulhenta, lógico que é mais complicado, lógico que é mais difícil controlar todos os fatores. Ao mesmo tempo, é tão rico, é tão feliz, né? É tão significativo para eles. Então, abrir mão um pouco do controle de tudo, às vezes, é bastante importante. E não pensar que é um crime da aula expositiva, né? Aqui são meus adolescentes que me fotografam naqueles momentos mais inusitados do meu dia e da minha aula e postam em rede social ainda, né? E eles fotografam, viu, gente? Assim, tem escolas que são mais rígidas com essa questão, outras não, né? Mas, como eu falei, é bem complicado a gente também só querer a briga com a tecnologia. E, enfim, aula expositiva não é um crime. Tudo bem dar aula expositiva, desde que eles entendam por quê, para quê, como eu vou usar isso depois, para que isso serve. A aula expositiva tem um valor imenso, com o qual eles colaboram muito, desde que eles compreendam exatamente o que está acontecendo, né? Então, é bem importante pontuar essas coisas aí dentro do ensino fundamental 2. As experiências são ricas, vocês veem que eu me empolgo bastante na hora de falar deles, eu sou muito suspeita, eu fui extremamente realizada enquanto pesquisadora no laboratório, gostaria de voltar a trabalhar com pesquisa no laboratório, né, não só na educação. Hoje eu trabalho com algumas coisas na área da educação, de pesquisa em educação, mas gostaria de trabalhar no laboratório novamente, mas ao mesmo tempo me encantei pela docência, né? Me encantei pela educação básica, pelo que os jovens trazem, é fantástico, assim, é muito rico. E por último aqui, sei que hoje eu acabei passando um pouquinho do meu tempo, né? Me empolguei muito, mas queria falar de uma outra, de um outro ramo de atuação que eu tenho tido a oportunidade aí de experienciar, que é a educação de jovens e adultos, e sou bastante suspeita porque tenho uma relação de um amor muito intenso pela EJA também. Então, na EJA, como eu disse, a organização é semestral, cada semestre é chamado de termo, e no primeiro termo eles estudam o meio ambiente, o equivalente ao sexto ano, no segundo, os seres vivos, no terceiro, o corpo humano e saúde, no quarto, uma introdução à química e física, sempre considerando a relação desses conteúdos com dois eixos, o eixo do trabalho, porque muitos alunos da EJA são trabalhadores, e o eixo elementos da vida, então o resgate de experiências anteriores, de experiências de vida que eles têm.
E aí na EJA a gente tem alguns desafios bastante pronunciados também, né? Então, as crenças populares, como eu já mencionei antes, né? As coisas que são aí espalhadas sem muita base científica, um pouco de resistência, porque eles têm modelos muito pré-estabelecidos de aula. Então, o dia que você vai lá dar aula na EJA e que você não escreve na lousa, quando dá 9 horas, a gente começa às 7, quando dá 9 horas eles falam para você, professora, você não vai dar aula hoje? E assim, eles estavam participando, conversando com você, respondendo, trazendo coisas, você tá super empolgado. Daí eles te olham e falam: você não vai dar aula hoje, professora? A senhora não vai dar aula? Então, assim, tem essa questão do aula é copiar no caderno, né? Eles têm alguns modelos complexos, assim, que a gente tem que buscar desconstruir sempre. As crenças religiosas, então, tem alguns assuntos dentro da ciência que são espinhosos quando a gente trabalha com eles. E aí é a questão do colocar a visão da ciência, né? Não a verdade absoluta. A visão da ciência é essa, gente, mas olha, a gente sabe que tem outras visões, né, para não desprezar o que eles trazem. A reprodução do ensino regular, muitos profissionais que atuam na EJA acabam dando aula para eles como se eles fossem os alunos do sexto ao nono, esquecendo que eles são adultos, que eles tiveram uma vida inteira de experiências, né? Então é um desafio grande dentro da EJA. Quase não tem livro para EJA, e quando tem, os livros não são muito bons. Então, o material didático é outro desafio. A questão da leitura e escrita nem sempre é facilitada na EJA. Vamos pensar que a gente tem pessoas que se alfabetizaram recentemente, ou pessoas que passaram 20 anos sem estudar, concluíram a antiga quarta série e depois não estudaram nunca mais e estão voltando. Então, há limitações, né, na expectativa dessa leitura escrita, por isso não comparar com o ensino fundamental também é importante. A falta de estrutura física que afeta toda e qualquer etapa da modalidade básica, né, de educação básica. O cansaço dessas pessoas. Esses trabalhadores chegam muito cansados, muitas vezes, eles chegam exaustos e aí eles lutam para assistir a aula até o final. É comovente, inclusive, ver o esforço deles para fazer essa conclusão desses estudos. Como potência, a gente tem primeiro o desejo de aprender, porque se ele está ali na educação de jovens e adultos é porque ele desejou estar ali, salvo as raras exceções, né? Então, essa já é uma potência gigantesca, ele quer estar ali. É diferente da relação de quem é obrigado a estar, ele quis estar. O diálogo, porque eles são iguais, né? Então a gente tem, embora na EJA eles tenham uma relação de autoridade com a gente maior até do que no regular, né? Eles têm essa coisa do professor, a aura do professor, né? Mas eles dialogam muito com a gente, porque eles têm muita contribuição de vida para trazer, né? É muito interessante isso. A questão do respeito. Então, como eu falei, muitas vezes pessoas mais velhas que eu me chamam de senhora, né? E aí a gente é uma luta para falar para eles, gente, não precisa, a senhora está no céu, né? Pode ser você mesmo, pode ser professora, enfim, construções, né? Mas eles têm essa questão com o professor. A afetividade, porque eles têm uma admiração muito grande pela gente, levam comida, leva doce que faz, é delicioso. Dei aula na EJA grávida, fui extremamente cuidada pelos meus alunos de EJA naquela época. Os temas da grande mídia que a gente pode ir aproveitando até para ver o que eles estão entendendo do que passa na televisão, né? Uma autonomia maior no sentido de que eles são adultos na maior parte, né? Ou jovens, assim, já no final da adolescência. O uso da experiência de vida que é riquíssimo e algumas vezes eles ensinam muito mais do que a gente ensina eles, como eu já falei antes. E essa empatia, né? Então, são pessoas sofridas, pessoas que passaram por todo tipo de experiência que vocês puderem imaginar. E aí eles trazem uma empatia muito grande. Então, às vezes você chega, você não está muito bem, você está com uma carinha assim de dor de cabeça, alguém já olha. Professora, tá tudo bem? A senhora quer tomar uma água? Quer que eu busque não sei o quê? Precisa de alguma coisa? Gente, vamos ficar quietinho, a professora não está bem. Então, é tocante de ver esse cuidado que eles têm com a gente, sabe? E na EJA a gente tem muitas possibilidades de exploração, né? Então, usar a experiência de vida, essas mulheres maravilhosas aqui, uma dificuldade muito grande de leitura e escrita, mas me ensinaram a fazer
tanta coisa com casca, com talo, com folha de alimento, porque a gente trabalhava a questão do reaproveitamento, né, da diminuição do lixo gerado. Gente, uma salada, uma farofa de casca de banana que eu comi, que nunca mais comi igual na minha vida, assim. Então, às vezes elas que dão aula pra gente, né? O trabalho com os planetas, junto com a arte, a professora de arte era extremamente parceira, então ajudava na construção aqui de modelos, era extremamente interessante. A alimentação saudável, então trazer, né, os componentes, o que eles sabem, o que é saudável, por que é bom comer certos alimentos, vamos fazer a prática. Gente, eles terem o professor sentado na mesa com eles, eles irem chamar o diretor da escola para comer junto com eles, e a gente, olha, eles ficam numa alegria que é emocionante de ver. Aqui a gente fez um trabalho com plantas medicinais, né, com plantas com propriedades medicinais, e depois a gente serviu os chás. Foi uma comemoração, inclusive, do Dia das Mães, nós, professores que servimos os alunos, e foi muito emocionante. E eles puderam expor os trabalhos de ciências das plantas, foi lindíssimo. Introdução à química, né? Então, suco de repolho aqui, repolho roxo, para identificar pH. Então, dá para fazer aula prática com EJA também, né? Ainda que seja no refeitório da escola, porque não tem laboratório, mas experiências muito ricas também. E aí, por fim, queria deixar esse poema do Paulo Freire sobre a escola, né? A escola é lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Queria deixar aqui a minha gratidão, um agradecimento em especial à EMF EJA Padre Leão Valéry, que é onde eu tenho atuado nos últimos 6 anos, que exerce, acredita e luta diariamente por uma educação humanizada e cidadã, né? Queria deixar o encorajamento a vocês que são estudantes da área da biologia, que pensem com muito carinho em exercer o ensino dentro da carreira de vocês, dentro das possibilidades de vocês, assim, é encantador e é necessário. Se a gente investisse mais em educação, a gente não chegava onde a gente chegou, né? Historicamente. Então, deixo aqui o meu encorajamento e deixo aqui minha gratidão. Agradeço também a comissão organizadora pelo convite, por falar de algo que eu amo fazer e por poder expor um pouquinho aqui para vocês essas belezas do ensino da ciência. Obrigada.